quando a gente fala em administração pública, né, a gente tem que trazer a boa eficiência, né, e lembrar do nosso passado para construir um futuro ainda melhor. Eu queria trazer dois fatos que foram noticiados pelos amigos da imprensa e que o senhor comentasse em relação a isso para o novo governo. Como é que a gente pode ver o novo governo Requião? A Veja, ela coloca a condenação do seu irmão, o Eduardo Requião, em 2004, quando administrava o Porto de Paranaguá, pela má gestão do porto, uma dívida que a Justiça do Estado do Paraná cobra 26 milhões de reais de volta aos cofres públicos. E a Gazeta do Povo, ela lembrou em 2010 a questão da saúde do Paraná, né? Segundo a Gazeta do Povo, foram perdidos mais de 1,9 bilhões de reais em investimentos que não foram feitos na saúde do Paraná entre 2003 e 2007, né? E esse valor, esse percentual mínimo era previsto na emenda constitucional 29 de 2000. Então eu queria que o senhor comentasse sobre isso, o que o Paraná pode esperar da nova gestão Requião em relação à eficiência dos recursos públicos e essas informações aqui que tanto chocam, né? O senhor ficou quase 11 anos no poder, o que pode ser diferente e o que o senhor tem a dizer sobre isso? Luizinho, tenta se aprofundar mais antes de fazer a imprensa, né? É a imprensa, ex-governador. Eu vou te dizer o seguinte, nós temos que valorizar os colegas. Eu construí 31 hospitais novos. Investimentos brutais que nunca existiram na história do Paraná. E reformei profundamente, praticamente construí de verdade, um total de 44 hospitais regionais. Um investimento pesadíssimo, nunca faltou investimento para a educação. Veja os de Londrina. Tinha um postão de saúde da Zona Norte e Zona Sul, então diz o Requião não construiu, reformou. Tudo bem, mas eu fiz 2 grandes hospitais. Reformei o HU, fiz o hospital de transplante de medula óssea, eu fiz o primeiro hospital de queimados do Brasil, em Londrina. Eu investi aqui também, no hospital e tudo mais. Então não houve esse problema da saúde. Agora, quanto ao meu irmão, o que você disse, eu espero que não seja o que você pensa, você disse que a imprensa falou, é de uma canalice absoluta. Porque a condenação de Eduardo não tem nada a ver com má gestão e desvio. O Porto de Paranaguá punha areia, os exportadores punham areia na soja e jogavam urina de vaca para que o teste de laboratório garantisse o teor de proteína. Nós descobrimos isso e pusemos uma fiscalização pesada no Porto. Depois a Assembleia Legislativa votou que se separasse a soja transgênica da soja comum, que tinha um preço melhor no mundo. O Eduardo fez essa separação. E isso ele fez por determinação legal, por determinação minha e não dele. Separe a soja. Nós acabamos com o problema da exportação brasileira, chegava num porto europeu, eles devolviam, porque eles faziam um teste mais elaborado. Então eu passei a fazer uma fiscalização pesada no porto. Então diz que o Eduardo deu prejuízo ao agronegócio. Que prejuízo? De vender soja contaminada, de desmoralizar o Brasil e o Paraná? Nós fizemos uma revolução no Porto, o Porto não existia. Nós tivemos que pavimentar de concreto o Paranaguá, porque os caminhões atolavam quando entravam na cidade para ir ao Porto. Nós acabamos com as filas, fazendo agendamento eletrônico. E a condenação do Eduardo é uma canalice completa, porque condenam o Eduardo porque ele teria causado um prejuízo aos que roubavam o Paraná e desviavam mercadoria do Porto contaminada. Então, nada disto é sério. E o que o Eduardo fez foi por determinação minha. Mas não tiveram coragem de tentar me processar. Havia uma lei que proibia a mistura da soja. Claro, nós exportávamos a soja transgênica também, mas eles queriam misturar, eles queriam avançar. Atrás disso estava a Monsanto. O Paraná, naquela época, tinha 1% de soja transgênica. Hoje acabou isso. Hoje tem 99%. Que contaminou tudo. E foi um erro. Agora, o Eduardo agiu com absoluta seriedade e agiu por minha determinação. Não tem desvio de um tostão. Agora dizem, não, ele impediu os ladrões de roubarem o porto, tem que ser condenado por isso. É o que me faz desacreditar no sistema jurídico brasileiro.